Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa manhã preciosa, uma semana nova na presença do Senhor. E hoje nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o Salmo 37. Aqui nós vemos sobre o seguinte assunto: a temporária felicidade dos perversos. O porquê que muitos cristãos às vezes olham para o lado, olham para a vida dos ímpios, daqueles que não têm Deus, daqueles que vivem como se Deus não existisse, do que a Bíblia chama dos ímpios, né? O sem lei, o desgovernado pela carne, que aparentemente parece ter felicidade, parece prosperar dentro da perspectiva humana. Mas será que é isso realmente que acontece? Qual será o fim deles e qual será o nosso fim? Como é que o cristão tem que ver aquele que está ao seu lado e que parece, entre aspas, ser feliz, parece prosperar? Como é que nós temos que ver à luz da palavra de Deus? É o que nos ensina o Salmo 37, um salmo de Davi, que revela uma das dificuldades humanas quando se olha para o lado, quando se vive em comparação com outras pessoas. Já dizia Salomão, o filho de Davi, o grande rei Salomão, um dos pais da verdadeira sabedoria, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Ele diz num dos seus provérbios: quem usa de comparação é falto em entendimento. Ou seja, está fazendo uma burrice. Não se deve fazer isso, comparar a sua vida com a vida do outro, porque daí pode brotar cobiça, inveja, avareza, sentimentos ruins no coração, mazelas terríveis. E às vezes, em casos extremos, Satanás vai se aproveitar de tudo isso e te jogar contra Deus, te jogar contra a fé, de alguma maneira tentar derrubar e destruir aquilo que você construiu em Deus. Mas vamos aprender juntos o que diz o salmista, começar hoje o Salmo 37 e com a graça de Deus vamos avançando através da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Então aqui ele começa já a dizer o porquê que ele está escrevendo esse salmo. Davi já ensinando de forma didática, através de uma poesia hebraica, através de um cântico poético, já mostrando algo que permeia o coração dos homens e dizendo para nós: não fique indigno, né? Não fique nervoso, não fique com raiva por causa dos malfeitores, não tenha inveja daqueles que praticam a iniquidade, não abrigue essas mazelas no seu coração, na sua alma, porque isso pode intoxicar a sua alma. Lembre-se qual será o fim deles, e a Bíblia diz: eles dentro em breve definharão como a relva. A relva é aquelas plantinhas que ficam no campo, né? Nos campos, que são ervas daninhas, flores em geral, plantas diversas que ficam nas montanhas, que uma hora estão coloridas, bonitas, aparentemente belas, mas em pouco tempo murcham e desaparecem. Definharão como a relva. É isso que vai acontecer com os ímpios. Murcharão como a erva verde, assim como a planta definha, murcha e desaparece, assim os ímpios perecerão. Definharão, murcharão. E aí nós vemos a temática desse salmo: a temporária felicidade dos perversos. Não tenha inveja, não queira a vida do outro, viva a sua vida, seja grato a Deus, aquilo que Deus já tem te dado, aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Seja grato. Eu sempre tenho ensinado isso para as pessoas. 2 germezinhos que Satanás tenta lançar no nosso coração. O primeiro deles é a insatisfação crônica. Uma pessoa insatisfeita de forma crônica, de forma exagerada, insatisfeito, nunca será feliz. E o segundo germezinho é a ingratidão, a incapacidade de ver o quão abençoado você já tem sido por parte do Senhor. A insatisfação crônica e a ingratidão são as duas bases da infelicidade, ou seja, da falta da felicidade no coração de muitas pessoas. E aí o mundo fica nebuloso, a vida fica cinzenta, as cores da vida, a beleza da vida desaparece quando você começa a olhar para o lado, invejar os ímpios
invejar os malfeitores e se esquecer na sua mente e no seu coração qual será o fim deles. Murcharão, definharão como a erva verde, como a relva do campo. Aí entra o versículo 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha que tremendo o final desse trecho. Como é que nós vamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida satisfeita em Deus, como fala John Piper, né? Um dos grandes pregadores norte-americanos. Ele tem um livro chamado Satisfação Plena no Senhor. E ele nos ensina isso, aquilo que os antigos, né, os eruditos antigos, na Confissão de Westminster já nos ensinaram, que o propósito do ser humano é se deleitar no Senhor, é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. Então, que a nossa satisfação esteja no Senhor, que possamos nos alimentar da verdade de Deus, contida na palavra de Deus diariamente, para que o nosso coração esteja firme e forte no propósito de Deus, na vontade de Deus, experimentando o melhor de Deus, tendo uma perspectiva correta com relação à vida, usando os óculos de Deus. A verdadeira sabedoria é enxergar a vida do ponto de vista de Deus. A fé nos faz colocar os óculos celestiais, a ver as pessoas, as circunstâncias, os problemas com os olhos de Deus. E isso só é possível se nós nos alimentarmos da verdade da palavra de Deus, habitarmos nessa terra, fazendo bem e confiando plenamente no Senhor, confiando de que Deus vai cuidar de nós, confiando que por mais que venhamos a passar dificuldades, lutas e problemas, Deus irá prover as nossas reais necessidades. Deus não nos promete luxo, ostentação, aparecer para os outros, não, mas Ele promete suprir as nossas necessidades. Todas elas serão supridas em Cristo Jesus se cumprirmos as nossas responsabilidades, com maturidade. Lembre-se, a pessoa madura é a pessoa responsável. Se eu fizer a minha parte, Deus jamais vai falhar nele, ainda que o homem seja infiel. Deus permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo, a sua própria essência, ao seu próprio caráter. Deus é fiel. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então confia no Senhor. Faça o bem a todos, em todo o tempo. Prossigamos em fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo. Habitemos nessa terra com um coração confiante, alegre, alimentando-nos sempre da verdade. Se lembra que Jesus falou na tentação de Mateus capítulo 4, né? Satanás falou para ele, pega essa pedra e transforma em pão. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, de Deus. Então, a palavra que saiu da boca de Deus inspirou os autores da Bíblia Sagrada, e através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, nós nos alimentamos da verdade, assim como estamos fazendo aqui nessa manhã com você. E no versículo 4, para nós encerrarmos, agrada-te do Senhor, deleita-te do Senhor, desfrute da presença do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se o teu coração estiver alinhado com o céu, se o teu coração tiver como satisfação plena, deleite o Senhor, a sua presença, a sua verdade, os seus princípios, os seus valores, obviamente, tudo aquilo que você pensar, sonhar, planejar, estará alinhado com o coração de Deus. Lembre-se que diz Paulo em Romanos capítulo 12, nós temos que transformar a nossa mente de tal forma e não nos moldarmos com esse mundo, mas sermos inconformados com esse mundo, de tal maneira que venhamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que significa agradar-se do Senhor, viver uma vida que agrade a Deus e automaticamente desfrutarmos do próprio Deus, da relação com Deus, da comunhão com o Senhor, com um alinhamento com o céu. Alinhamento promove avivamento. Como diz o pastor, pastor lá de Itajaí, alinhamento promove avivamento. Glória a Deus, eu creio nisso, irmãos. Quanto mais avivados, mais alinhados. Quanto mais alinhados,
no prumo de Deus estivermos, no alinhamento com o céu, alinhamento com a palavra de Deus, agradando-nos do Senhor, mais Ele satisfará os desejos do nosso coração, do teu coração. É uma promessa de Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus vai fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família. O extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus estará disponível para você. E uma das coisas que Deus faz, eu tenho experimentado nesses 23 anos caminhando com Deus, é que Deus nos surpreende. Deus vai surpreender você com coisas extraordinárias, com bênçãos inefáveis, incapazes de serem descritas com palavras humanas. É o que Deus tem preparado. Como diz ali em 1 Coríntios 1:9, a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se eu tiver a mente de Cristo, viver nessa perspectiva celestial e viver alinhado com o coração de Deus, desfrutando, me agradando do Senhor e também agradando Ele com a minha vida, você vai ver o que Deus vai fazer com você. 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você tenha um dia tremendo na presença do Senhor, abençoado. Aqui debaixo tem todas as informações das nossas redes sociais. Siga-nos nas redes sociais, tem o nosso site casanarrocha.com, artigos, vídeos, áudios, muito material, cursos online de graça para você. E se você sentir no coração o desejo de semear, ofertar nessa casa pastoral, nesse ministério, aqui debaixo tem todas as informações de como você pode fazer isso. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Esteja conosco, engajado nessa obra linda. Seja um cooperador fiel naquilo que Deus está fazendo. E eu quero terminar orando pela sua vida agora, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse lindo salmo, o salmo de número 37. Livra-nos de invejarmos e de desejarmos a vida do ímpio, do iníquo, daquele que vive como se Deus não existisse, quebrando a lei de Deus e parecendo, entre aspas, serem felizes e prosperarem nessa vida. Pai, mas nós sabemos que o final deles será murchar, destruído. No final de tudo, eles perecerão. E nós triunfaremos, apesar das dificuldades, lutas e problemas. Em Cristo Jesus seremos mais do que vencedores. Dá vitória sobre os teus filhos. Manifesta a tua glória, a tua graça sobre cada um deles. Abençoa-os em todas as coisas. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua majestade, a tua unção. Faz o extraordinário, sobrenatural, surpreende eles, ó Deus, quando eles desfrutarem, se agradarem do Senhor e agradarem o teu coração, vivendo uma vida fiel, consagrada, santificada, dedicada ao Senhor. Gera nele fome, sede, nela também fome e sede pela tua palavra, que vejam a manifestação da tua graça, da tua glória, do teu poder e a unção que quebra todo jugo e despedaça. Derrame, ó Deus, bênção sem medida sobre aqueles que me ouvem, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o teu povo e manifesta a tua glória em nome de Jesus. Amém e amém. Convite para você nessa quarta, às 20 horas, venha na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro de Umuarama, Paraná. Aguardamos você aqui em nome de Jesus. Amém.